pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Primecast, esse podcast que a gente leva conhecimento e principalmente que a gente conta muita história de pessoas que têm sucesso, de pessoas que empreendem e de pessoas que tiveram bons alcances, né? Através do mundo digital. E hoje nós estamos aqui, eu, Rafael Rico e o Admir, estamos com um convidado muito mais do que ilustre, né? Não vou nem falar de sucesso porque ele realmente é uma pessoa de muito sucesso, mas uma pessoa que não só tem sucesso, mas cumpre uma missão fantástica de levar a palavra de Deus da forma dele para muita gente, para o Brasil e para o mundo. Então, hoje estamos aqui com o Brunão Morada, da banda Morada. Brunão, seja muito bem-vindo ao nosso Primecast. E, cara, um prazer te receber aqui, viu? Prazer é meu. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Essa era a minha fala no nosso podcast. Já aí tá sendo matando a saudade. Faz um tempo já que eu não tô participando do podcast que nós tínhamos. E faz um tempo já que eu não participo de alguns podcasts. A gente tem bastante convite e nunca dá tempo, mas graças a Deus que legal, deu tempo de estar aqui hoje em Rio Preto com vocês. Que top, cara, que top. Bom, pra gente começar o nosso bate-papo, eu quero que a gente fale um pouquinho aí, né, das estratégias do mundo digital e etc. Mas, Brunão, quero conhecer um pouco mais, né? Acho que a nossa galera aqui, nossos seguidores, querem conhecer um pouco mais sobre a tua trajetória, né? A gente sabe que a banda Morada é uma banda de muito sucesso, né? Começou ali por volta de 2009, mas como que foi esse início, né? Como banda, como esse empreendimento através da música, de levar a palavra de Deus. Como foi esse start inicial, né? Para você, de repente, ter uma banda. Sim. Conta para nós um pouquinho. Sou resumão, sou filho de pastores, missionários, plantadores de igreja. Morei em 8 cidades, estudei em 17 escolas, fui expulso de 4. Eu não compreendia meu chamado e eles também não. Dei muito trabalho, era um menino muito... Hoje eu sei o nome, né? TDAH, hoje eu sei o nome. Hoje tem nome. Hoje tem nome, na época era perturbado mesmo. E aí, mas resumindo assim, sempre muito ativo, né, na igreja, nas coisas ali, já andei de skate, surfei, fiz muita coisa, morei em cidade de litoral. De repente, quando aos 15 anos de idade, eu vim parar na região com a minha família, viemos para Fernandópolis. E quando nós fomos embora, meus pais chegaram para plantar igrejas na região e meus pais conseguiram tocar 26 cidades, né? Eles plantaram igrejas em 26 cidades na região, morando em Fernandópolis, cuidando de 26 cidades. E o resumo é que eu sempre estava envolvido ali com a igreja, com a música, e já tinha facilidade em liderança, né? Desde a escola, todas as chapas que eu concorri na escola eu ganhei. Não cumpri nada do que eu falei. A gente prometia coisas absurdas. Era bom de promessa. A gente prometia também, né? Intervalo de 40 minutos, né? Por isso que ganhava, né? Cachorro quente gratuito. E aí, ainda bem que eu não fui pra política. De sexta-feira não tinha aula. Exato, aquela loucura. E o resumo é que eu sempre também, por causa do ministério ali, eu sempre tive uma mente empreendedora. Na verdade, dentro do ministério, dentro da igreja, né? Jesus fala que o apóstolo Paulo fala que o Senhor nos designou alguns para pastores, outros para mestres, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para apóstolos. E aí não vai dar tempo da gente falar sobre tudo isso, mas o ministério apostólico dentro da igreja ele é o ministério mais parecido com o empreendedorismo fora. Porque o ministério apostólico ele toca a inovação e todo empreendedor ele precisa ser inovador. Então se você decidiu sair de um CLT e, cara, começar a empreender, principalmente numa nova frente, numa nova área, em uma coisa nova na cidade, ou uma coisa nova para você, ou numa coisa que você já tinha expertise e vai precisar trilhar novos caminhos, aprender novas coisas, o ministério de inovação na palavra é o ministério apostólico. E dentro da vida social é o lado de empreendedorismo, né? Aliás, através da Bíblia a gente aprende a empreender. Aprende, não tem como. A Bíblia fala 500 vezes aproximadamente 500 vezes sobre amor, 700 vezes sobre fé e 2.300 vezes sobre dinheiro. Então, de suas formas mais diferentes ali, né?
mas fala Sim, fala sim, desde sim, renda, sim. fala de juros, fala de muita coisa. A Bíblia é muito completa e repleta nisso, né? Então a gente precisa aprender, tá tudo ali. E a pessoa mais rica do mundo deixou alguns livros escritos e tá na Bíblia, né? Então, mas assim, o resumo disso é que eu sempre tive também essa mente empreendedora. Da mesma forma que eu ficava olhando lugares na cidade para por que que a gente não faz uma igreja só para jovens? Da nossa própria, por que que o nosso culto de jovens não podia não ser na nossa igreja, mas ser num outro espaço, parecido com as baladas e tal, inovador. Eu ficava procurando lugar e da mesma forma que eu olhava esse lugar, eu ficava olhando, poxa, mas não tem um boliche na cidade. Por que a gente já não monta um negócio e já coloca aqui o boliche do lado e eu faço um negócio para. Porque não tem. Então eu sempre ficava olhando, sempre tive essa veia, mas eu sempre dediquei minha vida mais ali ao ministério. E aí, em Fernandópolis, no ano de 2009, nasce a banda chamada Morada, fruto da igreja local. Gravamos o nosso primeiro álbum, começamos a rodar muito na região e muito dentro da nossa denominação, que na época nós fazíamos parte de uma denominação. Começamos a rodar meio que o Brasil inteiro, mas dentro dessa denominação. 2010 eu me mudo para São José do Rio Preto. Fiquei 4 anos e meio aqui. No Fizemos ponto alto. fizemos um bom barulho na cidade aqui, junto com o Mas pastor Gilson. nesse tempo, quando veio para Rio Preto, você não vem com seu pai. Não, aí eu já. Meu pai foi para Porto Velho, Rondônia, e eu vim para São José do Rio Preto. Legal. Ele foi fazer a mesma coisa que ele fazia aqui, só que no estado de Rondônia. E aí eu vim para cá. Aqui nós fizemos um bom trabalho também com os jovens, com música. Poxa, eu lembro que cheguei, o Ponto Alto estava ali crescendo muito em jovens e nós chegamos a ter 1.200 jovens depois. E eu cheguei, tinha 2 equipes de adoração e depois tinham 17 equipes de adoração e 11 delas com CD gravado. Desde galera de samba, rock, eletrônico, rap, tinha de tudo. Foi um bom tempo ali do que nós fizemos na cidade. A Fei é totalmente empreendedora, né? Porque todo mundo saiu de lá com negócio, né? Com CD, com banda constituída. Fazer bastante coisa. E ali eu precisava liderar um ministério local e estando na estrada com a minha banda. Então ali eu me despertei para enxergar Jesus líder. Porque eu falei assim, por ser músico e compositor, você tem uma veia mais poética. Se é mais poética, ela é mais romantizada. Você vê a coisa numa ótica mais romântica para poder ser mais poética, para cantar. A gente canta sobre dores de uma forma mais romantizada. E a galera fala, ai, que lindo, canta e chora. E não sabe que para cantar aquilo lá foi uma dor lascada que o cara precisou viver. E dias incríveis e bonitos e legais também. Então, mas eu lembro que eu orei sobre isso. Falei, Jesus, meu livro favorito é Cantares, poxa. Eu sou muito romantizado. Minha ótica sobre você é muito do noivo e a noiva. E eu preciso te enxergar fora do quarto, Jesus. Me ajuda a ver sua liderança. E aí Jesus explodiu minha cabeça. E eu vi ali hoje, eu não falo da rede social. Eu deixo a minha rede social para ser quem eu sou hoje, que é o cara da pregação e o cara da palavra, da música. Então o cara do louvor e da pregação. Mas fora isso, eu faço muitos outros negócios. Eu empreendo pra caramba, faço muitas coisas dentro do país, fora do país, vendo empresa para muita coisa, é muita loucura. Crio empresa para ser vendida e é uma doideira. Ajuda outras pessoas? Para isso, exato. Ajudo, sento com muitos empresários e converso sobre o negócio deles. Consumo muito, leio muito dentro dessa área, então gosto também. Mas, por enquanto, não gasto a minha vida falando a respeito disso, mas edificando muitas coisas, ajudando muitas pessoas. A gente pode falar, já estou falando assim, dentro de algumas coisas aqui. Mas é legal que, quando eu comecei a ver a liderança de Jesus, eu vi que tem tudo em comum. Tudo no reino de Deus e no reino do mercado, tem muita coisa em comum. Cara, todo ministério, todo grande ministério, ele é formado por um visionário, alguns executivos e os voluntários. Toda grande empresa ela vai ser formada por um visionário, alguns executivos e alguns operários. Perfeito. Então, precisa de uma visão, precisa de quem calcula essa visão e executar, precisa de pessoas para poderem colocar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Eu comecei a ver que Jesus ele liderava 5 tipos de pessoas de 5 maneiras diferentes. Ele liderou a multidão servindo, ele liderou os 70, existe uma comissão de 70, a gente fala dos 12, mas tinha outros 70. E os 70 ele liderou delegando.
Ele delegou como? Falando, vá de 2 em 2, não cumprimente ninguém no meio do caminho, volte e traga relatório. Ele liderou os 12 numa área de legado. Ele encontrou o time que daria sequência àquilo que ele ia construir. E falando em legado, é a coisa mais importante já, tanto para quem é do ministério quanto para quem é do negócio. Porque a gente geralmente começa a falar em legado em tempos de término ou transição. Quando eu vejo que eu não aguento mais na velhice, e quando eu vejo que eu vou transicionar. Eu vou agora empreender em outra nação. Quem que vai ficar no meu lugar cuidando aqui? Poxa, Jesus tem uma nova coisa para mim no ministério, em outro lugar, em outra cidade, em outro estado, em outra nação. Quem que vai ficar? A gente começa a deixar o assunto legado latente em tempos de término e transição. E Jesus, ele fez isso antes de começar. É que eu desconheço, eu tô até agora procurando qual é a palavra para antes do começo. Eu só conheço a palavra começo. Mas quando Jesus operou o primeiro milagre dele, que foi transformar água em vinho, e a partir dali o relógio iria contar e iria começar 3 anos e meio de vida. Até ele cumprir com tudo. Quando ele operou o primeiro milagre, quando ele começou o ministério dele, ele já tinha um grupo de discípulos com ele naquela festa. Ou seja, aquilo que a gente deixa para o final, Jesus deixou para antes de começar. E hoje, fazendo um comparativo com essa passagem e com o legado de Jesus, não sei se você vai concordar, mas hoje se fala muito de cultura empresarial, né? E as pessoas têm essa dificuldade de criar uma cultura, né, empresa, etc. E tem tudo a ver com o que Jesus fez, né? Ele criou o legado. Totalmente. Né? Eu estava sentado agora com um empresário, que eu estava até conversando com vocês sobre como que eu consegui tocar, ajudar bastante o negócio dele. E eu estava falando assim, como que eu sou impactado por cultura. Assim, como que a cultura... A palavra culto tem a ver com cultura. A raiz da palavra cultura vem de culto. É culto, cultivo e cultura. Perfeito. Então, todo culto que é cultivado se torna uma cultura. Então, hoje as empresas estão despertadas para uma coisa que, na verdade, a igreja já vive há muito tempo. Já está na palavra há muito tempo. Vamos num culto? Se eu continuei indo, eu estou cultivando estar nesse lugar. Se eu cultivei estar nesse lugar, eu entendi qual é o DNA daquela raiz. E aqui nós temos uma cultura. Aqui nós começamos desse jeito, falamos desse jeito, terminamos desse jeito, lidamos desse jeito, isso é cultura. Então, eu fico impactado quando uma empresa consegue ter cultura, assim. Eu estava até vendo esses dias, conversando com o pessoal, que eles sempre cresceram todos os anos, e chegou uma hora que a empresa deles estagnou. Não caíram, mas estagnou. Eles ficaram 1, 2, 3 anos estagnados, eles estavam tentando procurar o porquê dessa estagnação, sendo que eles estavam crescendo muito todos os anos, e era um crescimento muito exponencial, assim, eles estavam crescendo sempre de 30% a 40% todos os anos. Teve anos que eles teve saltos de 60%, 70%, teve anos que eles cresceram 100% e de repente estagnaram. E eles foram tentar ver tudo, por que a gente está estagnado desse jeito, e eles chegaram numa conclusão. Como a demanda aumentou, a equipe triplicou. Só que eles começaram a contratar mais pelo conhecimento técnico. Pelo conhecimento técnico do que pela cultura. Eles falam assim, cara, quando a gente começou a pegar mais pela especialização, ele fala, cara, o cara se formou não sei aonde, ele tem um currículo bom, ele é especialista nessa área. Eles viram que agora eles não tinham mais uma cultura, eles só tinham boas pessoas, que agora quando falava, gente, é sexta-feira, é a última semana do mês, e a gente vai vir até 00:30. A gente vai ficar aqui vendendo até dar certo. E a galera, não, peraí, meu contrato fala que eu vou até às 6. E eles falaram, cara, eles não têm mais a nossa cultura. A nossa empresa perdeu a nossa cultura. E eles fizeram uma loucura, que foi demitir todo mundo. E só contratar mediante a cultura. Falando, a gente prefere pegar gente que não tenha o mesmo conhecimento, mas tem o mesmo sangue nos olhos. Perfeito. É isso. E ele falou, cara, e aí foi para um faturamento absurdo, assim. Então, e a gente vê que tudo nisso. Então, concluindo aqui, Jesus liderou a multidão servindo, ele liderou os 70 delegando, ele liderou 12 como legado. Dos 12, ele foi diferente com 3, que foram companheiros, Pedro, Tiago e João. Próximos. E aí a gente pode andar ali para provar isso, mas eles foram
Foram eles que viram algumas dores de Jesus, eles que ouviram, cara, eu não queria tomar esse cálice. Foram eles que viram o rosto transfigurado, foram eles que subiram no alto lugar e viram Elias e Moisés juntos. Foram eles que estavam no barco quando Jesus chamou eles. Então tem toda uma... Eles foram mais companheiros, eles tiveram mais acesso a algumas coisas, e um deles, João, foi mais íntimo. Então, não porque Jesus deu esse acesso. Todo mundo teve, mas ele foi o único que teve coragem de acessar uma coisa. Ele foi o único que teve coragem de deitar no peito de Jesus e conhecer alguns segredos do coração dele e tal. Então, eu vi que, falei, cara, Jesus ele liderou pessoas servindo, outras delegando, outras como companheiros, outras como legado e outras como íntimos. E eu vi que no meu time já tinham pessoas assim. Eu reclamava pra minha esposa de algumas pessoas do meu time e falava assim, pô, fulano não rompe, cara. O cara não tá vindo, o cara não entra na cultura. E ela, mas por quê? Eu, pô, eu tô servindo o cara, eu tô comprando isso, eu dei isso, eu fiz isso, eu presenteei ele com isso, tal, não rompe. Aí eu fiquei assim, cara, deixa eu fazer um teste. Aí eu pedi uma coisa, eu resolvi trazer ele pra um outro lugar. Resolvi delegar. Falei, cara, faz uma coisa pra mim. E a hora que ele fez, ele não fez uma, ele fez 4. Ele organizou coisas com pasta sanfonada, com planilha, com... E eu fiquei assim, cara, na verdade, o que tinha de mais mal na vida daquele cara era o líder dele, que era eu. Eu não tinha identificado isso. E aí foi bem legal que a gente criou aqui, tipo, 4 tipos de cultos diferentes. Eu coloquei 4 lideranças diferentes. E cada um tinha um mês para trabalhar de novo, fazer suas coisas. E a gente tinha reunião mensal e eu nem tava nos dias. Tava tudo acontecendo. Então ali eu fui vendo que a gente foi aprendendo muita coisa, tentando ter a ótica de olhar como Jesus ele foi extremamente intencional em tudo que ele fez. E pensa que você tem 3 anos e meio de vida e a sua missão é mudar a terra. Você vai ser intencional todos os dias da sua vida. Né? A pessoa pode não acreditar em Cristo como o Salvador, mas não tem como não enxergar Cristo como o maior líder de todos os tempos. Né? Tá aí. Beleza? Ah, pra mim é um mito. Cara, tá aqui até hoje. Arrastando multidão de pessoas. E o livro mais vendido do mundo, do mundo, na história do mundo, se chama Bíblia Sagrada. Por tudo que ele plantou no início, né? Como você disse, né? Tudo que ele plantou no início. Ou antes do começo, que você disse. Né? Exato. Ele preparou tudo isso que acontece até hoje devido a uma preparação antecipada para o que viria. Né? Eu estava conversando um dia com alguns empresários bem grandes lá de Alphaville e tal. Depois a gente sentou e eles estavam impactados assim. Brunão, tava na mesa com o Flávio Augusto, ele tá falando de equity. E o equity, a empresa tem que ser criada para ser vendida e tal, porque tem que ser legado, você precisa encontrar quem vai dar sequência, você precisa criar uma empresa. Quando você foca em criar uma empresa para ser vendida, você está focando em, não que ela vai ser vendida, mas eu estou criando uma empresa que vai rodar sem a minha mão. Ela vai andar tudo sem... E eu falei assim, e aí depois eu tive a oportunidade de sentar com o Flávio Augusto, conversar sobre isso, eu falei assim, cara, o que o negócio chama de equity, a Bíblia chama de Shemitah. E eu comecei a desenhar lá desde Êxodo. Falei, cara, isso aí já tá na Bíblia em Êxodo. Já tá escrito, né? Plantem durante 6 anos, mas no 7º deixa a terra descansar. Vocês não vão plantar, mas vão viver do quê? Dos resultados do 6º ano. Fora da sua mão vai dar... E eu comecei a falar na Bíblia, eles falaram, cara, meu Deus, já tava ali. Então tudo que o pessoal tá descobrindo agora, meu amigo, já tá lá faz tempo. Estão mudando o nome agora, né? Estamos colocando novos nomes, novas impressões, na verdade. A gente só troca o termo, a essência tá ali faz tempo. Ô Bruno, e me fala uma coisa, cara, assim, até aproveitando que a gente entrou um pouco nessa vibe de negócio, né? Fiquei impactado, assim, com você contando um pouco, né, do quanto você tem essa veia de negócio, a veia empreendedora. E me fala um pouco sobre o mundo digital agora, assim, a gente que estamos aqui nesse podcast justamente para mostrar um pouco como o mundo digital pode ajudar as empresas ou pessoas ou, enfim, quem queira empreender de alguma forma a se transformar. Como que foi para vocês, para o Morada, essa transformação no mundo digital? Quando começou, quando vocês enxergaram que o mundo digital poderia ajudar a levar a música de vocês mais adiante, a levar inclusive a palavra de Deus e etc., através das plataformas que nós temos hoje em dia. Como é que foi isso? Conta um pouquinho. Isso é muito interessante, porque eu era uma pessoa muito radical. Quando eu falo radical do lado ruim mesmo da coisa. Eu tinha uma visão que todo mundo que tinha muita visibilidade e fama
eram pessoas que tinham se vendido, se corrompido. Eu tinha esse lado meu, assim, de querer me guardar tanto, e então eu não fazia vídeo, eu não fazia nada. Até que, o que me confrontou? A própria Bíblia. Quando ela fala assim, colocou nos meus lábios um novo cântico, e muitos verão, temerão e passarão a crer no Senhor. E aí eu fui ler Gênesis e vi que Deus, na criação nos 6 dias, o padrão de Deus foi disse Deus e viu Deus. Disse Deus e viu Deus. Tudo que ele dizia, depois ele via. E aí eu peguei isso, o novo cântico, e muitos verão. Cara, e eu entendi Jesus falando comigo assim, se Você vai guardar isso a só pra imagem você. não fosse importante para mim, eu não teria dito e visto as coisas. Tudo que foi falado se viu. E eu falei, poxa, se são novas canções, as pessoas deveriam ouvir, né? Mas o texto diz, eu vou dar novas canções e as pessoas vão ver. E isso mudou a minha visão. O livro de Esdras fala que eles anunciaram que eles iriam reconstruir o templo, a casa de Deus. E eles anunciaram para a terra inteira. O recado chegou na Babilônia, todas as nações receberam o recado. O que é isso? É marketing, é divulgação. Se a comunicação, a divulgação e o marketing não fosse importante, nós não teríamos um livro chamado hoje Bíblia. Pessoas se preocuparam em escrever, em imprimir, publicar, vender, e é o livro mais vendido do mundo. Então, meus amigos, tipo assim, tinha 1 milhão de judeus vivendo na Babilônia. 57 mil voltaram porque o anúncio chegou. Eu não sei qual foi o tráfego pago daquela época, mas chegou. É isso. Os avivalistas do século XIX ali, XVIII, tudo, eles lá na Inglaterra, eles anunciavam os milagres, as palavras nos jornais. As pessoas iam para o trabalho lá na Inglaterra lendo o jornal e no meio de todas aquelas matérias estava falando do culto. Como foi o culto? Tava uma pregação, tava os testemunhos, as pessoas foram curadas. Sempre foi divulgado. Então, tipo assim, a importância da gente estar divulgando, da gente estar comunicando aquilo, é muito importante. E eu era o cara que, não. E tem muita gente que está fazendo negócio hoje, que está fazendo ministério hoje, que está fazendo, e não se preocupa com essa parte. O marketing, Acha que ele é só sempre um lado, foi... assim, é um lado, eu não tô lá. Não, o mundo está lá, meu amigo. O marketing ele sempre foi utilizado, só mudou os meios, né? Exato. Hoje existe um meio digital, mas é apenas um meio. O marketing ele continua, ele vem desde lá de Isso. Que milhares começou de com o anos atrás. jornal, que depois foi para rádio, que depois foi para TV. E hoje a internet democratizou. Dentro da minha área, que uma das minhas áreas, e a minha área principal, que é onde todo mundo me conhece, que é a música, ela mudou, né? Mudou totalmente o negócio. Nós somos hoje uma banda cristã, somos temos muito resultado naquilo que nós fazemos. Acabou de chegar o relatório do Spotify ontem. Nós fomos tocados em 190 países. Tivemos 10 milhões de ouvintes mensais só na plataforma do Spotify. Ainda a gente não recebeu ainda de todas as outras e do YouTube. Então, assim, o negócio é ali. Mas, assim, você saber que você chegou em 190 países... Por quê? Porque democratizou. E outra, nós fazemos isso sem uma gravadora. Nós somos uma banda independente. Então, isso seria impossível anos atrás. Só era possível você chegar em alguma coisa se você tivesse fechado com uma gravadora, se você fizesse várias coisas, e fosse para os programas, e fosse para isso, para aquilo outro, para aquilo outro. Bruno, isso aconteceu no seu início? A dependência da gravadora, de soltar o CD, lá em Fernandópolis? Quando o Morada começou, ainda todo o mercado ele era dependente de você estar com um empresário, com uma gravadora, fechado em programas de rádio, televisão, de todos os meios de comunicação daquele tempo para o que era estar sendo divulgado. O que existia na época. O que existia na época. E nós não fechamos com nenhuma. Nenhuma veio atrás. As que vieram queriam tocar demais a nossa identidade. A gente não aceitava isso. E nos mantivemos firmes. Até que a internet começou a andar. E aí tudo mudou. Porque hoje você pode pegar agora e pegar uma câmera e fazer. E pegar um violão e fazer. E nós vimos o poder disso no ano de 2016. 17.
2017, início de 2017, acho que março ali, junto com alguns amigos, o André Aquino, a gente conversava há muito tempo. Cara, a gente podia fazer um projeto juntos e tal. E de repente o André Aquino falou pra mim assim: Brunão, o Facebook liberou live. Sabe qual foi a minha pergunta? O que é isso? Ninguém sabia o que era isso. Porque nenhuma plataforma tinha live. Nenhuma. Ele falou assim: não, é uma transmissão ao vivo. Pelo Facebook. Eu falei, mas como? Ele falou, ainda não está liberado no Brasil, mas pelo VPN dos Estados Unidos tem como. Olha só. E nós temos um amigo que consegue fazer isso, mas quem está no Brasil vai conseguir assistir. E falou, cara, então vamos fazer daqui a alguns dias? Vamos fazer daqui a alguns dias. Nós anunciamos, gente, vai ter live no Facebook. A galera falou, o que é isso? A gente teve que comunicar de outra forma. Vai ter uma transmissão ao vivo no Facebook, todo mundo vai poder entrar e assistir. Nós divulgamos, chamamos mais 2 amigos para fazer essa noite de adoração. Fizemos uma noite de adoração e o nome dela foi Som do Secreto. E tivemos 1 milhão de pessoas ao vivo conectadas. Ou seja, até então, você tinha esse alcance através dos shows, né? Agora, como é que alcança 1 milhão de pessoas Exato. simultaneamente? Exato. Eu nunca vi 1 milhão de pessoas na minha frente, mas diariamente a gente alcança milhões de pessoas. Milhares de pessoas e milhões de pessoas. Com um post, com uma música, com isso, tá indo. Então, se você acredita no que você carrega, se você tem algo, para as pessoas consumirem, uma pregação as pessoas consomem, uma canção as pessoas consomem, um produto as pessoas consomem. Se a gente tem uma coisa que vai agregar, que vai trazer benefício para a pessoa que está consumindo, e ainda você está falando agora de empresa, poxa, tem famílias ali embaixo, tem pessoas que precisam daquilo. Então, não tem como você não estar preocupado em se posicionar nisso. E se alguém não acreditava, meu amigo, a pandemia mostrou tudo, mostrou a aula que está ali. Tem uma... Que é o que você falou, foi em 2017 isso, né? A pandemia, 3 anos depois. Mudou e aí, tudo. Quem não conhecia live até aquele momento, só ouviu falar sobre live na pandemia, né? Tem uma conta, né, falando que a tecnologia ela estava avançando. Na pandemia, a tecnologia avançou 10 anos. O mundo digital, o marketing digital, ele avançou 10 anos. Exatamente. Avançou muito. Na pandemia, só que após a pandemia, agora com a inteligência artificial, o salto foi para 30. Perfeito. Eu estava lendo uma matéria onde dizia que o salto foi para 30. É isso mesmo. Hoje tá ridículo como tá caminhando as coisas. Nessa veia, Bruno, o que você diz para aqueles que estão nos assistindo que não entenderam ainda a necessidade ou tudo isso acontecendo, 10 anos, 30 anos, o que você fala, você com essa veia empreendedora, para aqueles empresários ainda que estão resistivos, estão daquela forma que você falou, que acha que vai se aparecer, vai se mostrar muito. O que mudou no Bruno que fez isso e o que você indicaria para esses que estão nos assistindo? Muita gente que a gente conversa fala, isso não é para mim, né? Isso não é para mim. Né? Eu vou mandar uma imagem para vocês e aí pede para colocar essa imagem agora. Vai colocar agora. Colocou agora essa imagem e aí o que vocês conseguem olhar de repente nessa imagem é que tem uma ponte e tem um rio. Parece que construíram a ponte fora do rio. Parece que construíram a ponte no lugar errado. Mas na verdade não, a ponte foi construída no lugar certo, mas o rio mudou de curso. E aí a gente tem uma mentalidade às vezes tão enrijecida que às vezes o curso da vida mudou, o curso dos negócios mudou, o jeito de se fazer a coisa mudou e você tá tão rígido nisso que você não vai conseguir acompanhar. Eu um dia estava ministrando para pastores em Cuiabá e eu coloquei essa imagem, falei sobre isso. E eu peguei a garrafa de água e falei uma coisa assim, falei, gente, aqui ó, essa garrafa que tá na minha mão, a validade dela que está escrito aqui, está escrito que ela é válida até o dia 23 do mês 11 de 2025. E um dia eu estava conversando com a garrafa de água, falando assim, cara, não faz sentido nenhum. Essa água aqui é potável, essa água aqui é saudável, ela veio de uma fonte, ela foi, assim, ela é pura, ela é praticamente, assim, eterna. Por que tá falando que essa água vai vencer no mês 11 de 2025? Não faz sentido nenhum. Aí que eu fui me tocar que, na verdade, o prazo de validade não está na água, está na garrafa. Então, não está
no que você carrega, está em como você carrega. Isso Forte, serve para isso, pastores, isso serve para ministério, Forte, mas também sim. serve para você empreendedor. Muito, Claro. muito. Não tá no que você tá vendendo, mas tá em como você tá vendendo, meu amigo. Perfeito. Perfeito. Tá em como você tá vendendo. E às Porque a vezes- coisa está às vezes mudando. fica ligado no jeito antigo de venda, né? É. Venda, todo negócio necessita de venda, precisa ser vendido. Agora, existe o jeito novo de se carregar, né? Porque Como é que se carrega esse negócio hoje, né? É, Como é que o se que é, vende o que é hoje? interessante passar isso também. Isso fala de se atualizar. Então é uma mensagem que sobre tem isso. aqueles empresários, mas meu pai fez assim, meu avô fez assim, sempre deu certo, eu vou continuar dessa forma porque sempre deu certo, por que mudar agora? Aí está a resposta, né? Não é o produto que você está vendendo, mas o jeito e a forma que você vai vender isso, né? Totalmente. Perfeito. Tudo mudou, gente. Tudo Perfeito. mudou. Ô, Brunão, e eu queria, assim, uma coisa que até a gente estava comentando um pouquinho aqui antes do podcast, né? Sobre teus empreendimentos, teu negócio, o jeito que você empreende, o jeito que você toca as suas empresas. E assim, aqui na Prime, nós trabalhamos muito com 3 pilares básicos do mundo digital, né? Claro que o mundo digital, né, enfim, um mundo gigantesco, assim, principalmente agora com a IA, mas assim, nós trabalhamos com 3 pilares que às vezes o pequeno empresário não sabe como trabalhar, e às vezes quem está começando não sabe como trabalhar. Então nós acreditamos no primeiro pilar, que é o pilar de posicionamento, né? Então, primeiro ponto, você precisa posicionar a sua empresa, né? Os 4 P's do marketing antigo, então um dos primeiros era o ponto. Você precisa posicionar a sua empresa no mundo digital. O segundo é você precisa se fortalecer, né? Hoje se chama de branding, né? Mas você precisa se fortalecer, você precisa ser visto, você precisa que as pessoas te conheçam através do mundo digital. E o terceiro pilar é o pilar de prospecção, que é o pilar de você ir além, o pilar de você buscar, o pilar de você vender mais, de você levar a palavra, enfim, de alguma forma. E então a gente fala muito assim que o empreendedor ele precisa aprender sobre esses 3 pilares. E o empreendedor, ele é, assim, o grande, ele precisa ser, como você falou, do visionário, etc. Ele precisa ser o estrategista disso. Nós somos uma agência de marketing digital, mas a estratégia, o empresário, ele precisa ter. É dele essa estratégia, ele precisa ter essa visão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a estratégia. Quem cuida dessa estratégia, namorada, tipo, cara, vamos por aqui, vamos por ali, vamos fazer isso. Quem tem essa veia da estratégia, se é você mesmo. E com relação a esses 3 pontos, posicionamento, fortalecimento e prospecção, como que vocês enxergam isso e trabalham isso? Meu Deus. Resposta de 1 hora. Mas vamos lá. Eu tenho uma certa facilidade para enxergar alguma coisa relacionada à estratégia, assim. Gosto muito dessa área, enxergo bastante coisa. A gente sempre pensou muito em como saber divulgar as coisas. O que me fez mudar, eu sei que parece que o Brunão é muito crentez nas coisas, mas é meu manual de vida e eu consigo enxergar tudo ali. E aí é bom que sempre a gente prova para as pessoas como está tudo ali. Eu vejo muito a intencionalidade da estratégia, até dentro disso que eu tinha falado sobre como ali chamado de equity, mas aqui dentro da Bíblia chama de Shemitah. O que é o Shemitah? Foi quando Deus falou para o povo deixar a terra descansar. Você fala assim, olha, mas quando eles chegam na promessa deles, eles caminharam 40 anos para chegar na terra prometida. E então, nesse tempo de promessa toda, as roupas cresciam, a sandália crescia, caía a comida do céu, tudo acontecia. Vinha a sombra, a nuvem tampava o sol, coluna de fogo aquecia a noite. Só quando eles chegam na promessa, chegamos onde Deus queria. Agora tudo para de acontecer. Todo o sobrenatural da caminhada para de acontecer. Não tem mais sombra, tem que fazer barraca, não tem mais fogo para aquecê-los, tem que fazer fogueira. A roupa começa a envelhecer, a sandália começa a envelhecer. Josué 5, eles provam do fruto da terra e aí o maná cessa na hora, a comida para de cair do céu. Eles falam, pô, isso aqui é a promessa? Agora, nem agora. Agora vocês têm que arregaçar a manga. E agora vocês vão ter que trabalhar. Vocês vão ter que entender, é a Bíblia, tá? Vocês vão ter que entender de margem, recorrência. Vocês vão ter que entender de estoque. Vocês vão ter que entender de planilha. Vocês vão ter que entender de comércio, de produção. Vocês vão ter que preparar a terra, plantar na terra, colher da terra, semear na terra. E agora eu saí de um lugar que não dependia nada de mim, eu só caminhava e eu cheguei num lugar onde depende tudo de mim. Ou seja, engana-se quem acha que cheguei onde eu queria, cheguei na promessa, agora eu vou cegar. Não, na verdade, agora é lugar de trabalho. O que a Bíblia mostra é que
Quando você luta para chegar num lugar, quando você chega nesse lugar, agora que você vai precisar das maiores estratégias de todas. Era muita estratégia. Então, o Morada, a gente viveu uma coisa sobrenatural. Não foi uma assim, trabalhamos muito, mas de repente foi uma coisa assim, ó, que fez a gente chegar num lugar. Eu descobri numa praça, comendo um lanche, que alguém me falou, cara, você viu você no YouTube lá? Eu falei, não, porque eu não olhava, eu não acompanhava, eu não ligava. Aí alguém, comendo um lanche numa praça da cidade, falou, ele tá zoando? Aí alguém falou, não, ele é assim mesmo. Eu era muito desligado, assim como muita gente tá assistindo hoje aqui, fala, não, porque esse jeito, eu sei desse jeito. Eu era esse cara dentro do que eu faço. E o que eu faço não era vender só não era vender um produto que tal. O que eu faço é uma coisa que pode mudar a vida das pessoas, toca a vida das pessoas, melhora a vida das pessoas, aproxima as pessoas de Deus. Então eu tinha que fazer com muito mais intencionalidade. E eu não fazia. Eu me preocupava somente com o lado de quero produzir uma coisa genuína, fazer uma coisa genuína, aí eu colocava lá nas plataformas e deixava. E não tinha estratégia nenhuma para isso. Você focava mais na preparação do que na divulgação. E aí alguém me mostrou no YouTube assim, 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões. Eu fiquei assim, ó, meu Deus, eu era tão desligado que aí eu falei assim, nossa, deve ter até um dinheiro lá para pegar. Como é que pega? Eu nem sabia de nada. Isso foi em que ano, mais ou menos? 2017. 16, 17. Assim, ó, eu fui assim, ó, cara, como é que... Aí eu fui ver tudo e eu falei, não, cara, a gente precisa ser mais intencional, a gente precisa ser mais em comunicar tudo. Então hoje a gente tudo comunica. O brand, qual que é o conceito do projeto? Para onde que vai esse projeto? Onde vamos fazer? Como vamos divulgar? Qual vai ser o alcance? Qual vai ser o alcance? Hoje a gente capta lead, a gente usa dos recursos, a gente faz curso, aprende sobre, a gente comunica nos eventos presenciais, a gente capta o lead das pessoas, continua uma comunicação com eles, presenteia eles com coisas, a gente aquece, a gente afunila, a gente foi fazendo todas as coisas, todos os meninos da banda estão no marketing digital, todos eles lançam seus cursos, eles assim são autoridades nacionais naquilo que eles fazem e têm dos melhores resultados entre os músicos cristãos vendendo os cursos deles. Todo mundo está fazendo as coisas ali, a gente posiciona, nós criamos conceito, né? Só na pandemia ali, pandemia e pós-pandemia, nós ficamos 2 anos e meio fora da estrada. Ficamos 1 ano e meio no nosso setor que é de eventos, ficamos 1 ano e meio fora da pandemia, na pandemia, e depois da pandemia tivemos uma direção de a gente ficar mais 1 ano parado. Ficamos 2 anos e meio parados. Só que nesses 2 anos e meio parado, nós lançamos 5 projetos. A música É Tudo Sobre Você, que deu um boom no Brasil, estourou, ela foi lançada na pandemia. O álbum dela foi lançado na pandemia. Enquanto ninguém estava lançando nada, porque estava aquela conversa, a quarentena vai durar 40 dias. Vai durar 40 dias. O nosso setor de eventos, não, vamos segurar, não vamos lançar nada. Porque todo mundo quer lançar para poder rodar. Vamos lançar para poder andar. E aí vamos lançar, porque ninguém, assim, dentro da nossa área, a gente não está lançando música só para pessoas ouvir, mas para as pessoas cantarem. É incrível estar ao vivo ali. Vamos lançar. Aí, e ninguém lançando. Não, vai durar 40 dias. Aí passou os 40 dias, continua. Aí deu mais 40 dias. Acho que vai mais 40 dias a quarentena. Aí, e todo mundo segurando. Eu falei, quer saber? Eu queria ouvir coisa nova e não tinha. Falei, quer saber, gente? Vamos soltar o nosso projeto. Soltamos. Ninguém estava soltando nada. E aí, o que o Brasil tinha para ouvir ali? Era o nosso álbum, enquanto ninguém tinha. Assim, ele foi. Depois, quase acabando a pandemia, nós lançamos um voz e violão, assim, com a igreja, quando já estava aquele espaçamento de só pode 40%, 50%. Mesmo com uma pouca quantidade de pessoas, só com 300 pessoas na igreja, a gente fez um voz e violão. Andou, tem músicas ali que tá com 110 milhões de visualização daquele projeto. Depois, acabou a pandemia, nós lançamos 3 álbuns gravados, chamado Lembre-se. Um chamado Lembre-se 80, outro Lembre-se 90 e outro Lembre-se 2000. As principais canções de cada década da história da igreja. A comunicação daquilo foi muito legal. Nós gravamos o álbum Lembre-se 80 num lugar, num fliperama, no museu dos anos 80 em São Paulo, da cultura pop. Nossa. Então, assim, fliperama da época, Pac-Man, tudo ali na nossa volta, e a nossa roupa, tudo comunicando aquela época, e a nossa divulgação comunicando aquela época. Os meninos indo pro orelhão público, ligar,
e falar linguagens da época. A gente fez fita cassete, só nós colocando no carro, comunicando as coisas daquela época. As pessoas, cara, que nostálgico. Que legal. Comunicando. E minha filha não sabia que era um orelhão. O que é isso? Não, é isso, isso, Falou isso, de isso. ficha pra ela. Ela, nossa, por isso vocês falam a ficha caiu, deu. Então, tipo assim, foi legal, porque foi um resgate para quem viu aquela época. Então, a gente comunicando, a gente foi estratégico em comunicar, nós criamos novelas ali, tipo, Vinezinho, aqueles framezinhos, aquelas novelinhas engraçadas para comunicar aquilo. E aquilo ajudava aí muito, assim, tentando investir em todas as coisas. Quando acabou toda essa área, nós tínhamos o que dentro da área de vocês, que também é a minha área, é chamado de demanda reprimida. Nós tínhamos uma demanda reprimida absurda, porque nós lançamos 5 projetos sem estar andando. Então, a hora que a gente colocou a cabeça para fora, falando, Morada tá de volta na estrada. Meu Deus! Uau! E aí nós entendemos de vamos então fazer os nossos próprios eventos. Vamos fazer a nossa tour. Então, nós vamos sair e tal. E aí nós precisamos muito de pensar em captação de lead, tráfego pago, como fazer tudo. Fui atrás, pesquisei, conversei, tivemos muitas conversas. Descobri um cara assim absurdo. Todo mundo falava dele, falou assim, cara, Bruno, se você chegar em Guarulhos e fizer uma pesquisa, porque você tá indo para Orlando, deixa eu pesquisar tal coisa indo para Orlando. A hora que você chega no aeroporto de Orlando, você liga teu celular, segunda ou terceira coisa que vai aparecer para você em qualquer rede social vai ser aquilo que você pesquisou em São Paulo. Ele é um dos melhores estrategistas em tráfego lítico e tal. Fui fazer reunião com o cara, ele não aceitava pegar mais ninguém. Ele falou, não, Bruno, eu só trabalho com os grandes players do mercado e eu não consigo. Mas deixa eu te falar, Bruno, eu tava um dia, num momento da minha vida, e foi uma pregação sua que ajudou muito. Olha. Então, em gratidão pela nossa casa, eu vou trabalhar com você. É ele que cuida do nosso tráfego pago, assim. Então, a gente trabalha muito tudo isso. Nós vamos fazer o nosso evento agora em Curitiba semana que vem e esgotou. Deu sold out. A pessoal do time chamou e falou, Bruno, falta só 7 dias. Tem coragem de abrir uma segunda sessão no dia seguinte? E a gente vem com tudo no tráfego pago, vamos vir com todas as estratégias e tal. Eu dentro do avião mesmo, falo, cara, me manda o roteiro, me mandaram, eu já peguei dentro do avião, gente, tô aqui, ó, esgotou, a gente tá chegando, tá rodando lá o tráfego, tá fazendo lista de espera, trazendo tudo, afunilando. Então a gente tá trabalhando. É importante saber todo esse lado. Então, nesse caso, Rafa, ele trabalha também funil, né? Tem que trabalhar Total, funil. Total. Na verdade, Legal. assim, ó, para quem tá acompanhando aqui, tá sendo uma aula de marketing digital. Eu falei dos 3 pilares, né? É bem básico, mas a gente foi um passo à frente. Olha só, o que você disse. Você tava... Por que estourou na pandemia? Por que você teve o estouro lá em 2017? Na verdade, você estava posicionado. Você estava nas plataformas. Não tinha muita estratégia, mas estava posicionado nas plataformas para que acontecesse essa explosão. Depois veio... Durante todo esse tempo, vocês se fortaleceram. Veio o tempo de fazer mais captação. E aí, né, olha que bacana. Então, quando a gente fala da Tour do Morada e tal, que tá tendo muito sucesso, mas vocês fazem a captação e mais, que é o que eu falei do pós, de além. O Ademir falou do funil e faz a nutrição desses leads, né? Então, cara, assim, ó, tem tudo a ver com o mundo dos negócios, né? Então, o empresário, às vezes, ele acha que ele já é conhecido, que tá tudo bem, que o meio antigo não, né? Mas, cara, não. Olha o exemplo que a gente tá tendo aqui, olha a conversa que a gente tá tendo. Então, tem tudo a ver com todas as estratégias das ferramentas atuais que a gente pode utilizar para ter sucesso. E o final do que você falou é muito legal. Aí tem muita gente que acha que não estou preparado. Ah, mas eu preciso fazer um vídeo com uma produção top. Ah, não sei o quê. Aí você estava no aeroporto, no avião, gravou um vídeo lá para rodar tráfego do jeito que deu. Orgânico. O feito é melhor que o perfeito, né? É isso. Top. Eu vi uma frase esses dias que eu tinha um pouco de raiva dessa frase. O feito é melhor que o perfeito. Porque eu sou... O meu time me chama de perfeccionista, só que eu sei que todo perfeccionista ele só atrasa a vida de todo mundo. Aí todo mundo fala, ele é muito perfeccionista. Eu falo que eu sou excessivo em excelência. Sou apaixonado em fazer as coisas excelentes. Então, tipo assim, pra mim o áudio tem que sair perfeito, o vídeo tem que sair perfeito. Eu sou muito chato com tudo. Se você for ver esses projetos do Lembre-se 80, 90, 2000, é absurdo. É absurdo. É absurdo do nível, não só porque a gente é cristão, até fora do meio cristão.
O 80 nós gravamos no Museu dos Anos 80, comunicando a linguagem. O 90, nós gravamos na Batcaverna, onde foi gravado o Batman, a Dark Knight. Você vê o vídeo se você assistiu o filme Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge, a Batcaverna dele foi o lugar que nós gravamos em Los Angeles. Eu fui para Los Angeles com a banda, aluguei o estúdio, onde também é a sala de reunião do filme da Marvel. Quando eles estão reunindo ali para criar o negócio do clique, é aquele lugar. Então, tipo assim... Pensou em tudo, né? Vamos pegar um negócio ali anos 90, e aí vamos gravar no 2000. 2000, lá nos anos 90, 80, a gente achava que nos anos 2000 a gente já tá voando. A gente já tá voando, a gente já tá aí futurista, assim. Falei, então vamos pegar uma coisa bem futurista para representar os anos 2000, porque a gente achava que ia chegar e realmente teve coisas mais modernas. E nós gravamos num estúdio em Tampa, na Flórida, que é o maior domo de LED do mundo. É o maior estúdio de realidade virtual do mundo, onde o Lucasfilmes, Star Wars, onde o Top Gun, o último Top Gun agora, Maverick, todas as cenas dos ancoradores deles foi gravado nesse estúdio. Nós gravamos lá. Chegamos lá com a equipe de brasileiros, com brasileiros. Esse estúdio chamado View Studio, eles têm um curso na faculdade de cinema deles. E aí eles têm 5 estúdios nos Estados Unidos. Eles estão em Nashville, estão em Nova York, estão em Orlando, estão em Tampa e algum lugar que eu não lembro. E aí um dos câmeras que foi trabalhar com a gente, ele tava no estúdio deles, eu acho que de Nashville. Ele falou, eu tô indo pro mesmo estúdio de vocês agora de Tampa para gravar uma banda lá. E eles falaram, o que eles vão usar? O que eles vão fazer? Ele falou, eles vão fazer isso, e vai usar o Robot. O Robot é uma câmera deles lá que custa $250 mil. Que é ela é toda robotizada, assim, você controla ela tudo por inteligência, é tudo uma loucura. Eles vão usar tudo. Eles falaram, nossa, eles vão fazer... E quantos dias de locação? 2 dias de locação. Aí eles falaram assim, não, impossível gravar uma música em 2 dias de locação. As pessoas que usaram metade desses recursos, eles usaram 3 dias a 4 dias para usar metade do que vocês vão usar. Ele falou assim, não, mas não são uma música, são 12. Caramba. Aí ele disse que todo mundo riu. Ele era um brasileiro que mora lá há muitos anos. Ele falou assim, todo mundo riu da gente. A nossa locação no segundo dia ia até 10 da noite. 5:30 da tarde nós estávamos guardando todas as coisas que nós já tínhamos feito tudo. Nossa. O dono do estúdio veio, chamou a gente, falou, olha... Nem nós sabíamos que podia usar tudo isso. E a resposta do cara foi quando ele riu, falou assim, mas assim, tem um detalhe, são brasileiros. Aí eles, é por isso mesmo. Ele falou, não, vocês nunca viram brasileiros trabalhando. Isso que mexeu muito comigo. Ele falou assim, vocês nunca viram brasileiros trabalhando. Então ele chegou lá trazendo essa informação. Cara, a gente tava com sangue no olho, assim, ó. Então, quem que nós levamos para cuidar de toda a parte de imagem do fundo? Nós levamos o Pedro Merino. Um cristão que cuida só de 3D, mas os contratos deles atuais era com a Meta, com o WhatsApp e com a BMW. Só isso. Então ele faz os projetos dessas 3 marcas globais. E aí ele levou os projetos tão pesados que o sistema deles não dava conta de rodar. Eles falaram assim, cara, a gente rodou filmes aqui. Top Gun, foi tudo rodado aqui. Vocês conseguiram trazer arquivos tão pesados quanto o cinema estão trazendo. Então... A gente é apaixonado por excelência em tudo, assim, de fazer a coisa. Vamos fazer a coisa de um jeito, coisa que a galera nunca vai ver e talvez esteja sabendo agora, porque a gente está falando com um pouco mais de detalhe. Mas a forma que vamos comunicar isso também, vamos divulgar isso também foi da mesma forma. Vamos fazer. E no final eles falaram, podemos trazer o vídeo de vocês como aula na faculdade? E hoje o nosso projeto, ele tange uma das matérias de uma faculdade de cinema nos Estados Unidos. Ao legado. Então, tipo assim, porque a gente queria fazer as coisas assim do jeito com excelência. Mas ao mesmo tempo, eu ouvi uma frase assim... E acho que o americano, ele é excelente, né? Mas olha o exemplo que o brasileiro foi lá e deu pro americano, né? Mas eu fui curado dessa minha raiva, dessa frase feita é melhor que perfeito, que eu ouvi uma frase dizer assim, porque se saiu perfeito, saiu tarde demais. Então acho que a gente podia fechar com essa... Depois dessa... Por que feito é melhor que perfeito? Porque se saiu perfeito, é porque saiu tarde demais. Talvez você perdeu o time. Demorou. Porque tudo aquilo que tem que acontecer, meu amigo, tem que ser feito. Dentro do melhor que você puder fazer naquele ambiente. Mas não deixe de fazer. Mas não deixe de fazer porque não é o seu melhor. O nosso álbum, a curiosidade do nosso álbum
uma só voz, que é o álbum Voz e Violão com as pessoas. Não ia ter vídeo desse projeto. Porque foi pensado do dia pra noite. Foi assim, ó, cara, vamos fazer um negócio ali. Chegamos lá, aí o time de mídia nosso que trabalhava com a gente, que na época era o Medina, que hoje faz o podcast do Hub, hoje não trabalha mais com a gente no Morada, diretamente. Mas ele foi porque ele era do time de mídia nosso. Eu falei, cara, leva a câmera pra fazer umas fotos, pelo menos. Literalmente 5 ou 10 minutos antes da gente começar a cantar, eu virei pra ele e falei, cara, pega a câmera e faz um vídeo one take. Tipo assim, um vídeo sem corte. De pelo menos umas 3 músicas. Pega o público, a igreja, vai andando, você tem uma mão boa, faz aí. Pelo menos umas 3 músicas a gente ter. A hora que acabou, ele virou pra mim e falou assim, eu tenho uma notícia boa ou ruim? Falei, qual? Quero a boa. É dele. A boa que eu gravei as 10 músicas. Eu falei, como assim? A gente nem ia ter projeto pro YouTube, era ser só áudio. E hoje, com a experiência que a gente já tinha, fazer um projeto que só comunica o áudio, não o vídeo, já era um tiro no pé. Eu falei, cara, como assim você fez isso? Ele falou, cara, eu gravei as 10. Então qual que é a má notícia? Não tem má notícia. Ele falou, tem. Porque como você não sabia e você não parou para eu poder trocar o chip, para eu poder trocar o cartão, trocar a bateria, foi tudo direto, eu gravei na pior qualidade que existe. Ou seja, temos uma coisa incrível na mão, feito da pior maneira possível. Putz. E aí? Aí eu falei, Mas já que não tem que editar, porque não tem corte, não tem edição, só tem que colorir, eu vou colocar na mão de um cara fera e vou falar pra ele estragar intencionalmente o vídeo pra parecer que é a nossa intenção. Que top. Olha, Vamos falar, cara, é a intencionalidade deles fazer desse jeito meio... Eu vou falar pra ele borrar, jogar umas coisas e vamos... Cara, ele tá lá. E tem vídeo lá que tá com... E aí tem gente que pega um material desse e joga fora. Fala, não ficou muito bom, vamos Quer jogar ver? fora isso daqui. Te mostro agora. Ó. Caraca. Ó, um dos vídeos tá com 115 milhões de visualizações. 115 milhões de visualizações e não saiu da melhor qualidade como... Não, esquece. Foi literalmente feito, é melhor que E perfeito. tem gente que faz sem a melhor qualidade que quer jogar fora. Saiu Não tá bom. imperfeito no nível que pra mim, que amo a excelência das coisas, eu tava me revirando. Eu falei, cara, tá aí. A gente tá aqui. Precisa fazer alguma coisa com isso, vamos fazer. Caraca. E a gente na fez, realidade, e tá aí. na realidade desse vídeo você viu uma oportunidade e sobre essa oportunidade você fez uma excelência. E aí, que tange para terminar o nosso... O que acontece? Veio a pandemia pegando, a gente não tava viajando, não tava saindo. O que segurou o time inteiro? O digital. O digital. É isso mesmo. E ali no meio da pandemia a gente fez esse projeto, isso aqui ia andando. O resultado disso vindo. Nós somos a única banda do Brasil, não é nem do gospel, do Brasil, que todo time de escritório, todo time de banda, todo mundo recebia igual que recebia na estrada a pandemia inteira. Top. Todo mundo perdeu tudo, ou teve que cair 30%, 40%, 50%. Não, a gente manteve todo mundo como se fosse 15 shows no mês, vai todo mundo receber 15 shows no mês. E você Porque o conta pra digital alguém segurou. acha que você é doido, né? É, galera Como é que você fala, vai cara, manter como todo assim? mundo Não, a gente segurou todo mundo. Manteve todo mundo, o time digital inteiro. que ajudou. Digital, totalmente. Top. É claro 100% que digital. com a mão de Cristo. Totalmente. Na Precisamos frente dele de pra tudo. tudo, senão a gente nem acorda. A gente nem acorda, Se nem não respira. fosse ele, né, não tinha como. Total. Então, Brunão, top, cara. A vontade que dá é de ficar aqui a tarde inteira conversando. Rapaz, o homem é brabo demais em Nada. empreender no digital, em tudo. Parabéns por tudo. Eu ia até pedir pra você deixar uma frase final, mas vamos pegar essa mensagem. Olha só. É bom fazer bem feito, mas se sai perfeito é porque saiu Sai tarde tarde demais. demais. Nossa, top. Aí. Deixa eu só. pra e essa aí encerrar, não vai servir só pros clientes de vocês, pra você. Deixa só para encerrar aqui. Eu ouvi esse no momento. podcast de empreendedorismo, que eu peguei e falei, cara, legal. é isso aí. Deixa só para encerrar, sendo um homem de Deus, um homem que leva a palavra, tudo, e tem muitas pessoas nos assistindo aí, eu gostaria que você encerrasse com uma oração, Sim. aproveitando essa oração também, honra para quem merece honra. Hoje é aniversário do Rafael. Ah, que maneiro. Hoje é um presente maravilhoso, cara.
E aí eu Legal. acho que é uma oportunidade maravilhosa do Bruno encerrar com uma oração para todos que estão nos assistindo e também pela vida do Rafael. Com certeza. Está completando mais um ano de vida. Com certeza. Amém. Jesus, eu quero Amém. orar e abençoar todo mundo que está ouvindo e assistindo Oh, e glória a trabalhando Deus. nesse podcast. Aleluia. Abençoamos essas empresas, esses empreendedores, as Amém. pessoas que estão abertas, Senhor, a querer aprender mais, a avançar mais. Jesus. Na cultura judaica, a palavra prosperidade significa avanço, pessoas que Amém. querem avançar. E pessoas que querem avançar porque têm responsabilidade sobre famílias, sobre pessoas. Embaixo de toda empresa e empreendimento existem pessoas que precisam disso. E Pai, isso é digno, isso é digno, isso é belo. Então nós oramos para que o Senhor abençoe a vida deles, a casa deles, o Sim, casamento, Jesus. os filhos e também os negócios, Pai. Verdade, Que o Senhor possa se revelar a eles, que eles possam aprender a te conhecer ainda mais, que eles possam ser abençoados. Oramos pela saúde de cada um deles, Pai, por Amém. longevidade em tudo que eles estão fazendo. Abençoe, cure-os. E em especial nós oramos pelo Rafael, pelos seus 40 anos de idade. Amém. E pedimos que assim como em todo ano, nessa mesma data, ele está amadurecendo em idade, ele possa amadurecer também em todas as outras áreas. Sim, Jesus. Nós sabemos que o acesso às promessas, ela está equivalente a nós amadurecermos. Sabemos que a promessa, Senhor, é um acesso mediante a nossa maturidade. Eu peço que o Senhor amadureça ele ainda mais em todas as áreas, também espiritualmente. E em nome de Jesus, abençoe esse podcast, abençoe esse projeto e abençoe todos os lares, todas as casas que estão ligadas assistindo a gente aqui hoje agora. Amém. 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 É isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, Obrigado, continue obrigado pelo convite. Prazer. no canal nos próximos podcasts. É um prazer falar com você. Prazer, Brunão. Raça. Valeu. Obrigado. Tamo junto. Valeu.